Ah, a Gu começou a gravação aí. Valeu, Gu! É porque nós vamos falar do tema. Então, me falem aí. Qual é o argumento que vocês pensam? Ah, é Lucas. Ei, Lucas! Então, tá bom. Qual argumento que vocês pensam aí em trabalhar quando se fala o tema? Desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. E aí? O excesso de fake news. Isso aí é muito importante. Quem quiser pode anotar. Então, a primeira questão é a questão do excesso de fake news, pessoal. Nós estamos tendo aí movimentos anti-vacina. E aí cabe retornarmos aí à revolta da vacina, tá? Justamente porque falta de informação. E aí, Guilherme complementa essa ideia com alienação. A questão é que muitas pessoas acreditam que a vacina ela acaba gerando uma doença, ou ela acaba tendo efeitos colaterais muito ruins, tá? E isso, gente, vocês sabiam que isso tem uma origem? Teve um médico britânico que publicou em 1992 um artigo falando sobre a vacina. E ele fala que, pelos estudos dele, ele percebeu que a vacina poderia estar associada ao autismo, ao aumento de autismo. E aí, pensem, um médico britânico, tá, falando que a vacina, ela seria uma das causadoras aí de autismo. Pensa, isso aí alarmou a população, todo mundo ficou assustado e falou assim, não, então não vou vacinar meu filho, não vou vacinar não, porque, né, é muito, muito complicado isso. E aí foram surgindo as reportagens a partir desse artigo que ele publicou. Eu vou até pesquisar o nome dele aqui, para passar para vocês. Artigo sobre vacina e autismo. Ele foi um médico muito conceituado. O Andrew Wakefield, eu lembro que eu até falei que era isso, Andrew Wakefield, tá? Então foi esse sujeito aí, um médico britânico, que falou que as vacinas, elas tiravam aí autismo, tá? E a partir disso, pessoal, até mesmo antes, por conta da falta de conhecimento das pessoas acerca de como funciona a vacina, como a vacina ela é feita, como que ela é utilizada, né, para resolver aí ou prevenir doenças, e as pessoas não sabem sobre isso e acabam evitando de se vacinarem, tá? Vocês lembram aí da última vacinação que nós tivemos para febre amarela? E aí, eu não sei se vocês passaram por essa situação, mas eu fiquei em fila esperando a vacina umas 3 vezes, e filas enormes, e o trem não resolvia. Por quê? Por conta de que as pessoas não estavam vacinadas para a febre amarela, uma coisa que já deveria ter ocorrido, e deu um surto de febre amarela. E a hora que dá o surto, aí todo mundo quer vacinar, certo? É igual agora coronavírus. Todo mundo quer levar uma injeção no braço, o que seja, mas para resolver sobre essa questão de vacina. Então, se nós mencionarmos, Leti falou uma coisa interessante aí, que falamos sobre a falta de estruturação dos postos de saúde, gente, isso é muito sério. E eu vou complementar a sua escrita, Leti, com a questão de falta de divulgação. Me falem, quem aqui tem ciência de qual vacina tem que tomar daqui para frente? Alguém sabe qual vacina que ainda tem que tomar, qual que não tem que tomar? E aí? Gente, é muito difícil encontrar uma pessoa que fale assim, não, eu já tomei essa, já tomei aquela, tal, tal, tal. Exatamente, tem que olhar o cartãozinho. Imagine, eu, 27 anos,
Cadê meu cartão? Então, assim, né, nós temos aí um problema muito estrutural, que envolve a questão de vacinação. Então, assim, além das fake news, nós temos aí como desafio essa falta de estrutura do sistema de saúde para com as vacinas. Tanto na questão de não ter vacinas em alguns lugares, então as regiões mais carentes, elas se encontram em menos privilegiadas, e fora a informação, as campanhas de vacinação, elas são muito precárias, e aí eu tenho um outro repertório para vocês, falei que vocês iam falar, mas eu vou passar para vocês aí. Um outro repertório que nós temos, e vocês podem anotar, foi a perda do certificado de erradicação do sarampo, pessoal. O Brasil, em 2016, ele ganhou o certificado de erradicação do sarampo, tá? Pelo órgão de imunização. E aí, agora o Brasil perdeu o certificado. Imaginem, toma seu certificado, vocês erradicaram o sarampo. Aí daqui a pouco, alguns anos depois, dá cá que o sarampo voltou, vocês não erradicaram, foi nada, tá? Ok. Oi. Isso aí de tirar o certificado não seria uma consequência da falta de vacinação? Isso, então assim, você pode usar esse dado da perda do Brasil como uma comprovação de que realmente aquele desafio que você vai mencionar, por exemplo, está fazendo com que doenças já erradicadas retornem. Então, por exemplo, você vai usar o seu argumento falando sobre essa falta de campanhas e de estrutura para vacinação dos brasileiros, certo? E aí você, nessa discussão, pode chegar a falar, né, deve, aliás, falar que esse é um dos desafios que faz com que a população não se vacine. E aí você vai provar que a população não está se vacinando com a perda do certificado de erradicação do sarampo, por exemplo. Entendeu? Entendido? Ok. Então, aí nós temos mais um repertório para a gente utilizar aí. Então, nós falamos já sobre fake news, certo? Nós falamos sobre. Ah, e tem um repertório também de fake news, pessoal, que passou no MG Inter TV. Vocês assistiram a reportagem que do MG Inter TV, que foi uma. Matheus sabe me falar mais disso. Foi Matheus que me falou? Matheus Donato? Foi você, Matheus, que me falou sobre essa reportagem das fake news? Não. Cadê Matheus? Matheus? É porque alguém me falou. Oi? Foi, se eu não me engano, foi em 2018, Alice, que foi o retorno do sarampo. Foi você não, né? Mas teve uma reportagem no Image Inter TV que uma, uma funcionária da saúde, ela estava relatando exatamente os problemas de fake news, os problemas de movimento anti-vacina aí, que estavam prejudicando a vacinação dos brasileiros. Nosso tempo está acabando. E essa reportagem ela também pode ser usada como repertório sociocultural, tá? Pessoal, para quem não leu o texto, leiam, tá? Tá no Classroom. Então, vocês leiam, por gentileza, para que a gente possa continuar a nossa discussão na próxima aula, tá? Mas, até então nós falamos sobre o desafio das fake news, tá? Nós falamos sobre o desafio da falta de estrutura e de campanhas, tá bom? Nós falamos sobre o Wakefield, né, o britânico que lançou aí seu artigo associando vacina com autismo, que contribuiu para essa questão da não vacinação e os movimentos anti-vacina. Falamos sobre a perda do certificado de erradicação, igual eu falei com vocês, vocês podem usar no sentido de comprovar que realmente há desafios para a vacinação dos brasileiros.
Tanto que há desafios que nós temos aí a perda de um certificado de erradicação de uma vacina, de uma doença que, né, que nós tínhamos conseguido com a vacinação. Então, se as pessoas não se vacinam, essa doença acaba voltando, tá? E a questão do MG InterTV, passou foi à tarde, foi no horário do almoço, o MG InterTV da hora do almoço, mas eu vou pesquisar e mando para vocês o link, para vocês assistirem também e usarem como repertório sociocultural. Na próxima aula, a de amanhã, nós damos continuidade a esse assunto e como poderemos organizar o nosso texto para escrever sobre esse assunto, tá, gente? Porque não basta a gente saber o que colocar sem saber como colocar. E aí eu vou fazer uma discussão com vocês sobre como colocar essas ideias nos textos de vocês, tá bom? Vou fazendo a chamada e à medida que eu for fazendo, vocês podem ir saindo, tá bom, gente? Peraí, Vitor Hugo, o seu presente vai ficar lá no final. Então, eu não vou saber, não. Depois o povo vai respondendo aí. De preferência, galera. Pois é, mas eu tenho que fazer a chamada rapidinho, tá? Eu vou fazer primeiro do Júpiter, porque eu sempre começo pelo Saturno, tá? Verdade. Mas quando você perguntou da prova, eu estava toda... Verdade. Ok, galera. Então tá bom, então. Vocês vão ter um tempinho aí para esticarem a perna. Beleza? Tem 55 pessoas ali também, tá certo, ó. Beijo pra vocês. Oi, amor. A reportagem é do MGTV? MG InterTV, tá? Foi a reportagem do almoço, inclusive, porque tem a primeira, segunda edição, parece uma coisa assim. E ela prova que há desafios para o quê? A secretária de saúde, ela fala sobre as fake news como problema para vacinar, entendeu? Ela vai falar sobre que muitas pessoas não estão se vacinando justamente por conta das fake news, por conta dos movimentos anti-vacina. E essa é uma realidade aqui até da nossa região de Minas Gerais. Bom? Beijo. Tchau, gente. Até a próxima aula. Até amanhã. Falou. Tchau, tchau.